crianças! Vamos cantar agora uma música que fala como Jesus nos livrou dos nossos pecados. A música que acabamos de cantar fala como o amor de Deus é grande. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu para sermos seus filhos. Que o Senhor nos ajude a lembrar disso com gratidão no coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O nome dele era Davi. O nome dele era Davi. Igualzinho a Davi eu posso ser. Basta somente a voz de Deus obedecer. Oi, crianças! Eu sou a tia Daniele Rodrigues. Estou de volta mais uma vez para continuar a contar para vocês o que aconteceu com Davi depois que ele se tornou rei de todo Israel. Mas antes, eu queria perguntar uma coisa. Você já planejou pecar?
Certa vez, o rei Davi planejou pecar. Como Deus lidaria com aquele poderoso rei que era seu servo amado e escolhido? A estação das chuvas finalmente tinha acabado. Era primavera em Israel. Mais uma vez, os reis e seus soldados estavam em movimento contra os seus inimigos. O rei Davi, que reinava em Israel havia quase 20 anos, decidiu invadir a capital dos Amonitas, inimigos de Israel. Normalmente, os reis conduziam seus exércitos na batalha, mas, por alguma razão, daquela vez, Davi decidiu não ir para a batalha. Ele enviou seu comandante Joabe para liderar o exército em seu lugar, enquanto ele permaneceu em seu palácio em Jerusalém. Certo fim de tarde, Davi não conseguiu dormir. Sentindo-se inquieto, Davi se levantou e caminhou para o terraço. Ele respirou profundamente o ar quente. Lá de cima, ele podia ver uma boa parte da cidade abaixo e avistou uma mulher em um dos terraços. Ela era muito bonita e estava tomando banho. Davi sabia que deveria olhar para o outro lado, mas não o fez. Ele quis saber quem era aquela mulher e descobriu que seu nome era Batseba, esposa do soldado Urias. Davi também era casado e sabia que uma pessoa casada deve ser fiel à esposa com a qual se casou. Não pode namorar alguém que não seja sua esposa ou seu marido. Porém, mesmo sabendo as leis de Deus, Davi enviou um servo para buscar Batseba e trazê-la para o palácio. Davi fez algo muito tolo e perigoso. Davi planejou pecar. Embora Davi soubesse que ele e Batseba pertenciam a outras pessoas, ele a trouxe para seu palácio. Davi e Batseba passaram a noite juntos, como se fossem marido e mulher, e depois ela voltou para sua casa. Algum tempo depois daquela noite, Davi recebeu uma mensagem de Batseba, dizendo que ela estava grávida e logo teria um bebê. O que as pessoas iam dizer? Todos sabiam que o marido dela estava na batalha e saberiam que ela havia cometido adultério. Quando um homem e uma mulher cometiam adultério, a lei de Israel dizia que os dois deviam ser condenados à morte. Batseba ficou com muito medo. Davi sabia que a situação era grave, mas ele era um rei poderoso e achou que poderia usar o seu poder para encobrir o seu pecado. Imediatamente, ele mandou que Joabe enviasse o marido de Batseba, Urias, de volta para casa, porque ele estava em batalha. Quando Urias chegou ao palácio, Davi conversou com ele. Urias, como está Joabe? Como estão os soldados? Como está a guerra? Davi pensou que se Urias pudesse ir para casa e passar um tempo com sua esposa, as pessoas pensariam que o bebê dela era de Urias. Você parece muito cansado. Vá para casa, descanse um pouco. Eu mandarei alimentos para a sua casa. Assim que Urias saiu do palácio, Davi deve ter pensado que seu problema tivesse sido resolvido. Porém, no dia seguinte, ele descobriu que Urias não tinha ido para sua casa. Ele havia ficado no palácio e dormido no local em que os servos costumavam ficar. Quando percebeu essa situação, Davi perguntou a Urias. Urias, onde você estava na noite passada? Meu comandante Joabe e meus companheiros estão acampados no campo de batalha. Como eu poderia desfrutar, sentar-me à mesa, estar com minha esposa pensando neles? Eu não poderia ir para casa. Aquele soldado fiel estava disposto até mesmo a desistir de sua mulher em favor dos seus companheiros, enquanto Davi nem sequer havia ido para a batalha com seus homens. Determinado com a possibilidade de que Urias fosse para sua casa, Davi ordenou que ele ficasse mais um dia em Jerusalém. Porém, Urias novamente ficou no palácio. Davi ficou totalmente frustrado. Ele precisava de outra solução para o seu problema. Davi escreveu uma carta para o comandante Joabe e instruiu a colocar Urias na linha de frente da batalha e, em seguida, fazer com que os outros soldados ficassem para trás,
de modo que Urias fosse morto pelo inimigo. Davi fechou a carta com seu selo real e a entregou a Urias, pedindo para que ele a entregasse pessoalmente para Joabe. Vá, entregue para Joabe. Sim, Senhor. Os pecados de Davi realmente se acumularam. Primeiro, adultério. Em seguida, mentiras para encobrir pecados. E naquele momento, ele estava prestes a ser responsável pelo assassinato de Urias. Joabe recebeu a carta das mãos de Urias, que não desconfiou de nada. O comandante obedeceu às ordens do rei, colocando Urias na linha de frente da batalha. E Urias foi morto pelo inimigo. Quando chegou a Jerusalém a notícia de que Urias havia morrido na batalha, Batseba ficou de luto por seu marido morto, demonstrando sua tristeza publicamente. Depois que seus dias de luto acabaram, Davi mandou chamar Batseba e se casou com ela. Embora fosse contra a lei de Deus, o rei tinha muitas mulheres. Provavelmente, o povo não ficou surpreso quando ele se casou com Batseba. Tudo estava calmo novamente. Davi e Batseba deram um suspiro de alívio. Eles esperaram o nascimento do bebê, pensando que tudo ficaria bem. A Bíblia, porém, diz que o que Davi fez desagradou ao Senhor. Davi e Batseba podem ter convencido a si mesmos que estavam livres de seus pecados, mas Deus não se deixa enganar. Ele não tinha esquecido dos pecados cometidos por eles. O tempo passou e Deus enviou o profeta Natã para se encontrar com Davi. E ele contou essa história que está em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Meu rei, tenho uma mensagem de Deus para o Senhor. Havia numa cidade 2 homens, um homem rico e um homem pobre. O homem rico possuía uma manada de gado e um rebanho de ovelhas. Já o homem pobre, meu rei, possuía apenas um cabritinho. Esse cabritinho cresceu junto com seus filhos e comia e bebia junto com a família. Era um animal de estimação amado por todos. Certo dia, um viajante chegou na casa do homem rico. Este, sabendo que teria que oferecer um jantar para o viajante, foi na casa do homem pobre, tomou o seu cordeirinho, matou-o e o serviu de refeição para o viajante. Esse homem merece morrer. Você é esse homem, Davi. Deus diz a você, ó rei, eu te ungi rei de Israel, te livrei das mãos de Saul e te fiz rei sobre toda a nação. Mas você fez pouco caso com o mandamento, desobedeceu a Deus, matou Urias e roubou a sua mulher. Assim, Deus irá punir você, Davi. Por causa dessa sua maldade, você terá muitos problemas com a sua família. Deus explicou para Davi que o pecado sempre causa problemas. É por isso que Deus queria que Davi escolhesse o caminho certo, em vez de escolher pecar. Então, com muita tristeza, Davi disse a Natã: Não, pequei contra o Senhor. O Senhor perdoou você, ó rei. Você não irá morrer, mas a criança que nascer, essa sim morrerá. Davi teve que enfrentar as consequências do pecado que cometeu. Pouco tempo depois da visita de Natã, seu bebê ficou doente. Embora Davi tenha orado por sua recuperação, seu pequeno filho morreu 1 semana depois. O coração de Davi se encheu de tristeza, mas Davi sabia que ele e Batseba tinham provocado aquela terrível situação. Davi foi para a casa do Senhor e adorou a Deus. Da forma mais difícil, Davi aprendeu que o pecado tem consequências e que é sempre melhor obedecer a Deus. Se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, escolha fazer o que é certo perante Deus e não permita que as fortes tentações do inimigo atraiam você para o pecado. Vamos ler o versículo de hoje? Está em Provérbios 14, versículo 12. Vamos ler juntos? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. Quando você for tentado, pense no que a palavra de Deus diz sobre aquele pecado. Pense no problema que você terá que enfrentar e em como seu pecado também pode machucar outras pessoas.
Então pare e lembre-se de que seu pecado não pode ser escondido de Deus. Pense como seu pecado vai ofender a Deus que tanto ama você. E peça para Ele te dar força para fazer o que é certo em vez de pecar. E se você já tiver cedido à tentação, confesse seu pecado a Deus, aceite seu perdão e peça para Ele ajudar você a escolher o caminho certo na próxima vez. Você entendeu que tem pecado contra Deus e quer que Ele te perdoe e te fortaleça? A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Saiba que você foi criado por um Deus santo, perfeito. Ele te ama e quer ter um relacionamento especial com você. Porém, o pecado separa você de Deus. Tome cuidado. Jesus, o Filho de Deus, derramou seu sangue na cruz como pagamento exigido por Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 14, diz assim: no qual temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isso quer dizer que por causa da morte de Jesus, Deus pode perdoar você. Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Só Ele pode perdoar o seu e o meu pecado e nos dar vida eterna com Ele no céu. Você quer crer no Senhor Jesus e ter a vida eterna com Ele? Confesse seu pecado a Deus, peça perdão e convide Ele para morar no seu coração, te ajudando a vencer as tentações. E quando você enfrentar a tentação, pare porque você não se esconde de Deus. Pense no que está fazendo e peça a Deus para ajudar você a fazer o que agrada a Ele. Vamos orar? Senhor, perdoe todos os meus pecados e me fortaleça para que eu consiga vencer todas as tentações que venham para me afastar de Ti. Eu quero Te agradecer porque em Cristo Jesus eu tenho a chance de morar com o Senhor no céu. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, converse com um adulto que esteja com você ou ligue na igreja para falar com alguma professora durante a semana no Ministério da Infância. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Semana que vem, vamos continuar aprendendo sobre as provações e vitórias que Davi teve enquanto rei aqui na terra. Espero vocês aqui. Tchau!